Oi, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Dama aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje a gente vai continuar estudando as áreas, ok? Equivalência entre áreas, ó. Então, vendo essa figura aqui, o, o dono dessa folha de zinco quer calcular a área, ok? Como é que a gente calcula a área? Percebam que essa figura pode ser decomposta em um retângulo. Então, vendo aqui o retângulo. Ó, o retângulo aqui, ó. E um quadrado. Quando a gente pega uma figura maior e quebra em pedaços menores, fica mais fácil calcular a área. A área do paralelogramo. Ó, para a gente calcular a área do paralelogramo, a gente multiplica a base vezes a altura. Ok? Porque, ó, eu posso pegar essa partezinha daqui, ó. Estão vendo? Esse triângulo. Se eu mover esse triângulo para cá, a figura vai virar um retângulo. Tá certo? Se eu mover esse triângulo para cá, o que é que vai se formar aqui? Ó? Não vai se formar um retângulo? Então, a área do paralelogramo tem a mesma fórmula da área do retângulo. É base vezes altura. B, que é base, vezes altura, que é H. Ok? Imaginem só. Se a altura daqui for 4 centímetros e a base aqui for 10 centímetros, como é que eu vou calcular a área do paralelogramo? Eu faço área igual a base, que é 10, ó. 10 vezes 4, que é a altura. A área do paralelogramo igual a 10 vezes 4, 40. 40 o quê? Centímetros quadrados. Tá certo, alunos? Ó, é só multiplicar base vezes altura. Muito fácil, pessoal. Tá certo? Vamos ver agora o próximo, a continuação do nosso conteúdo. A área do trapézio. Para a gente calcular a área do trapézio, a gente pode fazer de algumas maneiras diferentes. Ó, uma delas é a maneira padrão. Eu pego a medida da base menor, que é o B minúsculo, mais a medida da base maior, que é o B maiúsculo, e somo. A base menor mais a base maior e somo. A base menor é o quê? Na horizontal é a base que tem a menor medida, é a base menor. A base maior aqui, ó, é a parte de baixo, que tem a maior medida, certo? Eu somo a base menor mais a base menor, somei, pronto. Aí agora eu vou multiplicar pela altura. H é a altura, ou seja, somo a base menor mais a base maior e faço vezes a altura. E depois divido por 2, tá certo? Essa é a maneira padrão de calcular a área do trapézio. Mas tem outras maneiras, tá certo? Eu vou explicar para vocês das duas maneiras, da maneira padrão e de outra maneira diferente. Vamos lá. A área desse trapézio é igual a... Vamos lá. Qual é a medida da base menor aqui desse trapézio? A medida da base menor é 4, ó. Tá vendo? Mas, qual é a medida da base menor? Aqui a gente tem 2 mais 4. Dá quanto? 2 mais 4? 6. Olha, ó. Vezes, qual é a altura? 3. Aí eu divido tudo por 2. A área igual a 4 mais 6, 10. 10 vezes 3, dividido por 2. Área igual a 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2 é igual a 15 centímetros quadrados. É a área desse trapézio aqui. Mas tem outra maneira de resolver. Eu vou resolver da outra maneira para vocês verem que há várias maneiras de resolver, certo? Eu vou resolver sem precisar usar a fórmula. Ó, primeiro eu vou calcular a área desse retângulo. Tá certo? E depois eu vou calcular a área do triângulo que sobrou. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. 3 vezes 4, ó. 4 vezes 3, tá? 4 vezes 3. A área igual a 4 vezes 3, 12.
Pronto, 12 centímetros quadrados é a área desse retângulo. Agora eu vou calcular a área do triângulo. Tá certo? Esse triângulo aqui, ó. A base dele é 2. Qual é a altura desse triângulo? A altura do triângulo não é a mesma altura do retângulo? Então aqui é como se fosse a medida de 3, ó. Então como é que a gente calcula a área do triângulo? A área igual a... Qual é a base? 2. Qual é a altura? 3. 2 vezes 6. E como é um triângulo, eu vou ter que dividir por 2. Estão lembrados da aula anterior? Eu multiplico base vezes altura e divido por 2, tá? A área igual a 2 vezes 3, 6, dividido por 2. Ok? 6 dividido por 2 igual a 3 centímetros quadrados. Aí o que é que eu faço agora? Se eu somar 12 centímetros quadrados mais 3 centímetros quadrados, 12 mais 3 dá quanto? 15 centímetros quadrados, que é a resposta que a gente achou na conta anterior. Tá certo? Então, tem duas maneiras de vocês resolverem as áreas dos trapézios. Ó, vocês podem usar essa fórmula aqui, B minúsculo, que é base menor, mais base maior, soma as duas bases, multiplica vezes a altura, que é o H, e depois divide por 2. Ou então vocês podem pegar o trapézio, dividir o trapézio em figuras menores e calcular a área dessas figuras menores. E depois somar, tá certo? Agora vamos resolver esse outro trapézio utilizando a forma padrão, tá certo? Vocês entenderam as suas formas, né? Vamos usar a forma padrão. Qual é a medida da base menor? A parte de cima. 5. 5 mais... Qual é a medida da base maior? 1 mais 5 mais 1 dá quanto? 7. Vezes a altura. Qual é a altura? 4. Dividido por 2. A área é igual a... Quanto é 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. 12 vezes o 4, ó, que é o que está aqui. E tudo isso dividido por 2. 12 vezes 4, 48. Quando eu dividir 48 por 2, dá quanto? 48 dividido por 2 dá 24. Então, a área desse último trapézio é 24 centímetros quadrados. Ok? Achamos a resposta. 24 centímetros quadrados. Tá certo? Vamos ver a próxima figura geométrica. A área do losango. Para calcular a área do losango, a gente vai fazer o quê? A gente pega a diagonal menor, que é o Dzinho, o D minúsculo, é a diagonal menor, e multiplica pela diagonal maior, que é o D grande. Tá certo? Então, vejam só. Deixa eu pegar aqui um losango para vocês entenderem. Pronto, esse losango aqui. Lembra um dos polígonos da bandeira do Brasil, né? Pronto. A diagonal menor desse losango mede, vamos supor, 6 centímetros. E a diagonal maior, considerem que mede 8 centímetros. O que é que eu faço? A área do losango é a diagonal menor, que é 6, vezes a diagonal maior, que é 8, dividido por 2. Então, a área do losango é igual a 6 vezes 8. Quanto é 6 vezes 8, alunos? Se 6 vezes 7 é 42, 6 vezes 8 é 48. 48 dividido por 2. A área do losango, 48 dividido por 2, é 24 centímetros quadrados. Achamos a resposta. Olha como é fácil. Tá certo? 24 centímetros quadrados. Agora, alunos, vamos resolver a área dessa cruz aqui de madeira, tá certo? Um marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho?
Vamos dividir essa figura em figuras menores. Ó, aqui faça de conta que aqui é um retângulo. Tá certo? Aqui é um retângulo. Ó. Eu vou calcular a área desse retângulo. Vou calcular a área desse quadrado. E a área desse quadrado. E vou somar. Tá certo? Vamos lá. Vamos calcular a área 1, que é esse quadrado. A área 1 é igual a... Qual é a medida da base do quadrado? É 1. E da altura é 1. Então, 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Então, 1 metro quadrado. Agora vamos calcular a área 2, que é a área do retângulo. Esse retângulo do meio. Área 2 igual a... Qual é a base desse retângulo? É 1. Qual é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é 5. Ó, estão vendo aqui 5 metros. Eu multiplico 1 vezes 5, 5. Ou seja, 5 metros quadrados. Agora calculemos a área 3, que é a área desse outro quadradinho aqui. Para calcular esse quadrado eu faço 1, que é a base, vezes 1, que é a altura. 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Agora vamos somar as áreas. 1 mais 5, 6. Mais 1, 7. 7 metros quadrados. Achamos a resposta desse probleminha. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de fazer a atividade que está no grupo da turma. Assim que possível, façam a atividade, tá? Qualquer dúvida, podem contar comigo e até mais.